Bom dia a todos, bom dia, professora. Nosso grupo é formado por Abraão, Gleison, Aécio, José Eudes, José Ricardo, Leandro e eu, sou a Lânia, né? E hoje a gente traz uma proposta de disciplina, né, para a UFPB, né, que é essencial para a nossa formação, né, que a gente passou a chamar de saúde integral da população LGBTQIAPN+, na prática médica. A inclusão dessa disciplina no currículo não é apenas uma resposta das demandas sociais, né, mas é uma exigência técnica e urgente também, diante do cenário de invisibilidade e de severas disparidades clínicas que a gente observa pelo país. Pode passar, Ricardo. Para a gente entender a gravidade desse cenário, eu trouxe aqui alguns dados epidemiológicos, né, bem alarmantes aí, dos anos de 2024 e 2025, que eles demonstram como o preconceito institucional é um determinante de direito da mortalidade nessa população. Por exemplo, na saúde mental, estima-se que 42% da população trans no Brasil já tentou suicídio. E, além disso, a prevalência de depressão diagnosticada é muito superior em pessoas bissexuais, chegando a 20%, né, e lésbicas e gays, né, chegando a 13%. Né, isso quando comparado aos 10% da população heterossexual. Cerca de 31% da população LGBT encontra-se ali na pior faixa de acesso à saúde no país, né, cerca de 18% da população geral, né, mas essa população ela tem um medo de sofrer discriminação, né, fazendo com que muitos evitem os postos de atendimento básico, o que resulta aí em diagnósticos tardios, doenças crônicas, neoplasias, né. E o Brasil hoje se mantém pelo 16º ano consecutivo como o país que mais assassina pessoas trans no mundo, né. Em 2024, a maioria dessas mortes violentas foram de jovens trans negras e pobres, né. Esses dados, eles escancaram aí uma falha no sistema de saúde, né. A educação médica tradicional, infelizmente, é frequentemente centrada no modelo biomédico universalista, eurocêntrico e cis-heteronormativo, né. E esse modelo tende a invisibilizar as vivências e os corpos que fogem desse padrão, né. Pode passar, Ricardo. Então, como futuros médicos, a nossa formação ela precisa atravessar uma reestruturação para que a gente possa realmente atender aos princípios fundamentais do SUS, de universalidade, integralidade e, sobretudo, de equidade. A gente precisa ir além da técnica e incorporar a competência cultural e a lente da interseccionalidade. Então, por isso, a nossa disciplina tem como objetivo geral capacitar o estudante de medicina para oferecer um atendimento integral e ético, né. Queremos integrar o raciocínio clínico à compreensão das vulnerabilidades sociais e econômicas que atravessam a população LGBTQIAPN+. E, como objetivos específicos, a disciplina propõe analisar como o racismo estrutural e a desigualdade de classe agravam o sofrimento psíquico e as barreiras de acesso, né, identificar as principais demandas clínicas de cada subgrupo e os protocolos de redução de danos, de harmonização, e desenvolver habilidades de comunicação afirmativa e ética, né, garantindo respeito ao nome social, à autonomia do paciente, né, tudo isso em conformidade com resoluções recentes, como o do CFM de 2025. Então, essa proposta é um passo aí fundamental para a gente garantir o cuidado humanizado e eficiente, e para aprofundar em como a gente vai estruturar esses conceitos, eu passo agora para o Gleison, que vai detalhar o nosso primeiro eixo sobre interseccionalidade. Dando continuidade ao que o Lan me apresentou, sobre a importância de aplicarmos a lente da interseccionalidade para garantir a equidade no SUS, nós entramos no nosso primeiro eixo proposto, que é o nó da interseccionalidade. E na prática médica, nós precisamos romper com a ideia de que a população LGBTQIAPN+, é um grupo único e homogêneo,
que não é verdade. As vulnerabilidades se sobrepõem e criam realidades clínicas que são geralmente completamente diferentes do que a gente imagina. E aí, quando nós olhamos para a raça e o impacto do racismo institucional no país, nós vemos que as pessoas negras LGBT enfrentam dificuldade extrema de acesso à saúde, principalmente em comparação com as pessoas brancas, sendo as pessoas negras com cerca de 41% de dificuldade extrema. E as pessoas brancas, na mesma faixa etária, já vai cair para 29%. E aí o acesso ao cuidado já é filtrado exatamente pela cor da pele, que é um absurdo na nossa prática. E quando somamos a isso o fator de classe, a exclusão sistemática dessas pessoas no mercado de trabalho formal empurram muitas delas para a situação de rua e atua como um determinante social grave. E aí não adianta nós prescrevermos a melhor conduta se essa realidade inviabiliza por completo a adesão ao tratamento das pessoas. E aí, quando nós trazemos isso para a nossa prática ambulatorial, a experiência clínica de um homem trans, branco e de classe média vai diferir completamente do manejo necessário para uma mulher trans, negra, periférica. Então, pensar na educação médica afirmativa vai exigir entender que o plano terapêutico não sobrevive no vácuo. Ele precisa considerar todos esses recortes. E então, para nós entendermos melhor como toda essa carga e exclusão social refletem clinicamente na mente dos pacientes, eu passo a palavra para o Abraão, que vai conduzir o eixo 2, sobre psiquiatria e psicologia. Bem, bom dia. Para ilustrar um pouco desse aspecto psicossocial abordado no nosso tema, eu trouxe aqui o funil do estresse de minoria, que é um aparelho que ele vai explicar como os fatores sociais e psicológicos eles impactam na saúde mental da população minoritária. No topo do funil, aqui a gente pode ver os estressores distais, que eles vão ser fatores externos, crônicos e estruturais da sociedade. Aqui eles vão entrar situações como violência física, LGBTfobia estrutural e discriminação institucional. Ou seja, são experiências que vêm do ambiente social que vão afetar essa pessoa. Em seguida, a gente vai ter os estressores proximais, que eles vão ser os fatores que vão ser internalizados. Aqui a gente vai citar os processos psicológicos, como a homofobia internalizada e a necessidade constante de ocultar essa identidade de gênero, por medo justamente da rejeição que vai ser enfrentada pela sociedade. Então o indivíduo vai ficar uma pessoa reclusa e mais introvertida por meio do medo da rejeição imposta pela população, né? Entre esses dois fatores, a gente vai ter os moduladores, que vão funcionar como um fator de proteção. A presença de uma rede de apoio familiar e a conexão com a comunidade, ela pode atuar como uma forma de reduzir os impactos causados pelos estressores distais e os estressores proximais. O que é que isso quer dizer, então? Que se eu sofro violência ou sofro alguma forma de retaliação da população, se eu tiver um ambiente familiar que me acolha e que me dê um suporte adequado, eu vou me desenvolver de uma forma mais eficaz do que uma pessoa que não tem essa rede de apoio bem estruturada. E por fim, eu trouxe aqui o desfecho, né, que vai ser quando essa carga ela se acumula ao longo do tempo. A gente vai chamar essa carga de carga alostática, que é o nosso desfecho clínico. Isso pode se manifestar com ideação suicida, transtorno de estresse pós-traumático e abuso de substâncias, que vai ser uma forma de tentar lidar com toda essa violência sofrida ao decorrer da vida. Estudos mostram que, por exemplo, em populações LGBTs, elas sofrem até 3 vezes mais suscetibilidade em ter o abuso de substâncias e de ações suicidas
do que uma população heteronormal. E agora, para dar continuidade à nossa apresentação, eu vou passar a palavra para Aécio. Bom dia. Dando continuidade aqui, a gente vai entrar no eixo 3 para falar um pouco sobre a ética, a bioética e as questões de legislação. Então, antes de Então, antes de focar nas focar nas resoluções, resoluções em a si, gente precisa a gente lembrar precisa da lembrar base da do nosso base do nosso atendimento. atendimento. A gente ouve A muito gente ouve falar muito do falar do atendimento na atendimento na teoria, né? teoria, né? Mas na Mas na prática, com prática, com a a população população LGBTQIAPN+, LGBTQIAPN+, isso tem que ser muito isso tem que ser muito objetivo. objetivo. Respeitar o nome Respeitar o nome social social e e os os pronomes pronomes não não é é um um favor, favor, é uma é questão de uma questão de educação da educação nossa da parte. nossa parte. É um É dever um nosso dever como nosso médico. como médicos. É a partir daí É a que a partir gente daí que a gente constrói um constrói vínculo um vínculo terapêutico terapêutico de seguro verdade de com verdade o com o paciente. paciente. Agora, olhando Agora, para a olhando para a parte parte regulatória, regulatória, a gente tem a gente que tem ter que bem ter clara a bem nova clara a nova resolução resolução do do CFM, CFM, que é a que é a 2427/2025, 2427/2025, que mudou algumas que coisas mudou algumas importantes coisas na nossa importantes na prática. nossa prática. Primeiro, ela Primeiro, ela define que o define que diagnóstico o de diagnóstico de disforia ele disforia tem que seguir ele tem que os seguir critérios os do critérios do DSM-5, DSM-5, né, a versão né, a com versão o com texto o revisado. texto revisado. Mas o que Mas o mais que impacta a mais nossa impacta a clínica, na nossa verdade, clínica, na são as verdade, novas são as novas restrições. restrições. A A resolução resolução limitou o limitou bloqueio o bloqueio puberal e a puberal e a hormonização hormonização cruzada. cruzada. E agora esses Esses procedimentos procedimentos só são são permitidos permitidos para para pacientes pacientes maiores maiores de de 18 18 anos. anos. Isso acaba Isso gerando acaba um gerando dilema um dilema ético e ético de saúde e de pública saúde muito pública sério, muito né? sério, né? A Sociedade A Brasileira Sociedade de Brasileira de Medicina de Medicina Família e de Família e Comunidade tem Comunidade discutido tem muito discutido isso com muito foco na isso com foco na redução de redução de danos, danos, porque a grande porque a grande crítica crítica técnica técnica a essa a norma essa norma é que é proibir que o acesso proibir o no sistema de acesso no saúde sistema de formal saúde formal não acaba com não a demanda. acaba com a demanda. E pelo E, contrário, pelo isso contrário, empurra os isso jovens empurra os direto jovens para o mercado direto para o mercado clandestino. clandestino. E o resultado E o prático resultado disso é o prático aumento disso é da o aumento da automedicação, automedicação, o que coloca uma o que coloca uma população que já é população muito que já é muito vulnerável em vulnerável um em um risco, né, risco, de né, de proporções proporções gigantescas. gigantescas. Então, o nosso maior Então, o desafio nosso maior hoje, desafio como hoje, futuros como médicos, é futuros saber médicos, é equilibrar saber essa equilibrar essa obediência às normas obediência às normas atuais atuais com o nosso com o dever nosso ético, dever ético, que eu considero que eu considero inegociável, de inegociável, reduzir de danos reduzir danos e não deixar e esses não deixar pacientes esses pacientes desamparados na desamparados na marginalidade. marginalidade. E E para detalhar um para pouco detalhar um melhor pouco como fica o melhor como fluxo fica o clínico fluxo e os clínico e os riscos dessa riscos dessa automedicação na automedicação na hormonização, hormonização, eu eu vou passar a vou palavra passar a agora palavra agora pro Léo. pro Léo. Pode passar o próximo slide aí, por favor. Isso. Então, quando a gente pensa na redução de danos, a gente tem esse dado alarmante em que 31,8% da população trans se automedica. E isso tem uma série de riscos que são intrínsecos a essa ação. Nas mulheres trans, por exemplo, elas usam estrógenos, então o ideal seriam as formulações de estradiol, mas infelizmente na prática é muito comum o uso de anticoncepcionais, que têm hormônios femininos, mas que causam muitos efeitos colaterais, efeitos adversos além da conta, mas infelizmente, devido à falta de acesso, é o que elas conseguem usar inicialmente. Além disso, elas também fazem uso de antiandrógenos, como a espironolactona, que é um poupador de hipoplasia que a gente consegue encontrar em qualquer farmácia, mas o seu uso pode, por exemplo, levar à arritmia. E elas fazem uso dessas medicações justamente para suprimir o eixo hipotálamo e hipófise gônada. Porque com isso, a gente vai ter uma redução da testosterona sérica, vai ter um aumento da gordura subcutânea, mas também vai aumentar fatores de coagulação. Juntando esses fatores, vai ter um aumento do risco de tromboembolismo venoso, AVC isquêmico, infarto agudo do miocárdio. Já nos homens trans, eles vão fazer o uso de formulações de testosterona. Mas, infelizmente, muito com essa cultura do suco, da academia, o acesso a essas formulações acaba se tornando de forma muito banal, onde eles acabam nem passando por uma consulta também para conseguir essas injeções. E o efeito é justamente o mesmo, assim, inicialmente, da inibição do eixo, mas vai levar também ao aumento da eritropoese, no caso tendo a policitemia, um aumento da massa muscular e uma alteração do perfil lipídico. E isso vai fazer com que haja um aumento do risco tanto da dislipidemia, da hipertensão arterial, da resistência insulínica.
e no caso de ambos os sexos, também teremos algumas alterações metabólicas, como por exemplo a síndrome metabólica, a própria diabetes tipo 2 e a esteatose hepática. E ainda mantendo, até nessa nota clínica, um cuidado a mais que a gente precisa ter com os homens trans, eles ainda têm um risco de gestação, tendo em vista que reverbera na comunidade que esse bloqueio do eixo quando se usa testosterona seria de 100%. E o uso da testosterona seria como se fosse uma forma de contracepção, mas a testosterona ela não é um contraceptivo. Então esse homem trans, ele ainda pode ovular e ainda tem o risco da testosterona ser teratogênica. Então esse bebê ainda pode ter uma malformação, isso demonstrando a necessidade de uma linha de cuidado voltada também para o homem trans nessa questão da gestação. E eu ressaltei justamente esses aspectos biológicos para mostrar como o aspecto social, que seria justamente a falta de acesso, atua como determinante social. E isso leva a um processo de adoecimento. Então essas pessoas trans fazem o uso dessas substâncias devido à disforia, à não aceitação do próprio corpo. Elas querem se amar quando se olham no espelho e querem ser passáveis socialmente, de modo que quando as pessoas observem, olhem, não chamem tanta atenção, não percebam que é uma pessoa trans. Então elas estão o tempo todo tentando conseguir se sentir incluídas na sociedade, se sentirem aceitas socialmente, mas elas não têm ideia do quanto que às vezes um comprimido ou injeção pode comprometer a saúde delas, né? E aí, quando a gente pensa justamente nessa ideia do protocolo de hormonização na atenção primária, há alguns documentos do Ministério da Saúde, mas eles são muito espalhados. Não tem um protocolo onde ele é único, detalhado, padronizado, como existem outras linhas de cuidado. Então é importante que haja a criação desse protocolo, que haja o treinamento dos profissionais de saúde e que também tenhamos locais com estrutura adequada. Aqui em João Pessoa existe o ambulatório trans, que é ali justamente o anexo do complexo hospitalar Clementino Fraga. Lá em Brasília tem o Hospital Dia, mas, mais uma vez, a gente esbarra justamente na falta de acesso, porque é um cuidado que ele está mais disponível justamente nas capitais. Então é importante ampliar isso para outros distritos de saúde, para que pessoas do interior consigam também ter uma maior facilidade de acesso. E agora eu vou passar a palavra para Eudes, que vai falar sobre rastreio, prevenção combinada e o manejo de ISTs. Bom, então, comentando aqui, principalmente em relação ao cuidado em prevenção ao público da comunidade LGBT, que eu acredito que é o que tem a maior deficiência, que o cuidado na prevenção deles é o que tem a maior deficiência nesse cuidado integral da saúde deles, a gente trouxe aqui algumas questões principais em relação a públicos específicos que vão ter essa questão de problema na prevenção de cuidados específicos. Então, grupos aqui não cisnormativos, né? A gente trouxe primeiro os homens trans, ou seja, os homens com útero, e aí eles vão ter uma questão principal, porque a gente não tem essa indicação comum do cuidado com o câncer de colo de útero, porque às vezes o médico não faz a indicação, ou então não se sente confortável em indicar algo do tipo, e aí esse público vai acabar sendo acometido com certa facilidade por isso, justamente por não ter o rastreio para rastrear as questões em relação a um câncer no colo do útero, além do uso dos medicamentos que pode facilitar essa questão. A gente vai ter também as mulheres lésbicas e bis, principalmente em relação ao câncer de mama, principalmente porque esse público, em geral, vai ter uma menor incidência tanto de gravidez quanto de amamentação, que são fatores que podem ter uma redução na probabilidade do câncer de útero, e também por ter essa questão de geralmente não amamentarem, a gente pode ter que o médico pode pensar que elas não vão ter uma necessidade tão grande de fazer esse exame de rastreamento. E aí, em relação a gays, trans e bis, a gente tem a relação com o sistema imunológico, porque eles vão ser o principal grupo atingido por algumas ISTs, em especial o HIV, tanto por uma questão de desconhecimento, quanto por uma questão de preconceito intrínseco mesmo. Então, como é que isso foi construído ao longo do tempo? Essa questão do preconceito, quer dizer, da desinformação, foi construída ao longo do tempo porque ainda hoje a gente tem enraizada essa ideia de que o preservativo vai ser usado só para
prevenir a gravidez. E assim, como é um grupo que não vai ter esse risco, a gente tem um uso muito menor do preservativo, e aí isso vai facilitar muito a transmissão de IST pelo contato sexual, né? Além disso, a gente tem uma questão de preconceito intrínseco enraizado, principalmente na época que teve aquele boom do HIV, porque construiu-se uma ideia de que essa doença seria, de que esse vírus seria específico desse grupo. Então, assim, a pessoa não buscava ajuda, o tratamento para isso, porque ela ia ser mal vista pela sociedade, era um estigma, e aí também tem um risco muito grande dos médicos tratarem essa pessoa de maneira... e aí tem um risco muito grande também dessa pessoa ser tratada com preconceito pelos médicos da época, porque ainda hoje tem muito preconceito, então imagina na época que teve o boom do HIV, e também ela ia ser marcada com um estigma pela sociedade. Então, assim, essa questão do não uso do preservativo, que ainda hoje tem essa desinformação que ele vai ser só para prevenir a gravidez, quanto esse estigma social foram muito importantes na disseminação dessa doença. E aí hoje a gente vê, por exemplo, que fazendo o tratamento correto, né, que é o PrEP e o PrEP, que é o tratamento antirretroviral antes e após a infecção, dá para viver tranquilamente com essa doença. Entretanto, na época eu não tinha tanto conhecimento e o preconceito era bem maior. Pode passar o slide. E aqui a gente tem basicamente uma matriz que vai mostrar essa questão que foi comentada aqui ao longo do seminário, né? Com esses subgrupos de pacientes, suas demandas, vulnerabilidades e os focos de rastreio que eles são mais suscetíveis. E aí, com a conclusão do nosso seminário, eu passo a palavra para José Ricardo. Bom, bom dia. Eu queria falar um pouquinho do nosso processo de exame, né? A avaliação dos estudantes durante esse curso, né? Então, a gente pensou assim em abordar um ciclo pedagógico ativo, né? E aí alguns elementos foram elencados para a gente fazer essa avaliação do aluno durante esse semestre, né? Então, assim, em primeira instância a gente pensa, né, numa atividade prática, né, como um OSCE, né, estruturado clínico, avaliação de competência, estações práticas focadas exclusivamente em avaliar competência cultural, empatia, ética, raciocínio clínico sem viés, né? Usando o paciente 360, né, simulação realística, e assim, surge a ideia também de utilizar, por exemplo, o ambulatório, né, LGBTQIAPN+, como existe aqui em João Pessoa, mas também há a possibilidade de ser aberto também. Eu acredito que não seja algo tão difícil assim, e nem custoso financeiramente, a abertura de um ambulatório do mesmo estilo no nosso HU. Acho que agregaria ainda mais ao nosso processo de aprendizado, como também teria mais uma área para a gente conseguir atuar e praticar, né, mais um campo de estágio, né. E o método escolhido para essa disciplina seria o PBL, né. Então, assim, é uma coisa, inclusive, que fica de crítica para nossa disciplina, né, a gente está abordando esse semestre, que foi justamente a escassez de avaliações, na verdade, de atividades práticas, né, a gente quase não teve atividade prática. Então, assim, a gente acredita que essa disciplina, né, todas as disciplinas relacionadas a processos que tentam, né, mitigar esse processo de preconceito, de estigma, né, relacionado à saúde, eu acho que ela tem que ser botada em prática com os alunos, né, para a gente conseguir furar de vez essa bolha. E aí a nossa disciplina foi pensada justamente nisso também, né, essa parte, ela precisa ser uma parte muito importante do processo de aprendizagem, porque a gente não pode continuar somente na teoria, a gente tem que colocar os alunos para praticar, da mesma forma que a gente pratica em semiologia, poderia ser praticado aqui também, o reconhecimento, a abordagem, né, o cuidado em conhecer, né, aquelas populações abordadas para que a gente não reproduza, né, esse ciclo de preconceitos, de falas preconceituosas. E aí, assim, né, a partir do momento que nossa instituição, né,
somos uma instituição, acredito que o corpo estudantil ele se torna uma instituição, ela pode ajudar também para reafirmar, né, todos esses conceitos, né, por essa cultura que existe, essa população que ela é marginalizada e excluída. Então, se a gente começa a tratá-la de outra forma, a gente começa a incluir ela, institucionalizar toda essa cultura, ela também vai virar um objeto de validação, né? Então, assim, é muito importante que a gente leve isso muito a sério e a gente faça isso de uma forma, né, prática, né? Que a gente veja isso realmente na realidade. Então, assim, nosso grupo encerra com isso a nossa apresentação e um muito obrigado a todos e muito obrigado também à disciplina. Vou só ler essa frase para a gente encerrar. A inclusão da LGBTQIAPN+, no currículo médico não é apenas uma demanda não é apenas uma demanda, é uma exigência técnica, ética e científica para a redução da morbimortalidade e a garantia do juramento médico, o cuidado incondicional